Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Neste momento, mais um tema dessa playlist importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Daniel capítulo 7, Estudamos semana passada, questão dos impérios. E vamos dar sequência agora com o estudo identificando o chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e de Daniel capítulo 8? Porque alguns eles desassociam o chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8, mas vamos ver aqui que são as mesmas criaturas. Nós vimos que chifre, besta em profecia, ele significa reino, certo? Todo o reino, obviamente, ele é representado por um rei, certo? Então, nós vamos dar início, Daniel capítulo 7. Nós lemos alguns versos no estudo passado e agora nós vamos dar sequência exatamente falando do chifre pequeno. Antes, oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, estamos aqui na condição de teus filhos, buscando a tua face, buscando o entendimento, Senhor, da profecia. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que aqui está escrito, o que aqui será revelado. Em nome de Jesus, concede-nos, Senhor, teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Daniel 7, dos versos 7 ao 8. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então ele tem uma visão, certo? Como foi dito no estudo passado, de um animal terrível e espantoso, o qual ele não conseguiu achar nenhuma semelhança na fauna. E este animal, ele era diferente e também ele tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, ou seja, com o surgimento desse chifre, ele destruiu 3 chifres. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava insolência. Então Daniel havia tido um sonho, visões de 4 animais, sendo que o quarto animal mais terrível, esse quarto animal nós vimos que representa Roma imperial. Ele é espantoso por não se assemelhar a nenhum outro e por suas ações, e as expressões também que a gente vê referente a este quarto animal, como por exemplo, dentes de ferro, devorava e pesava, fazia em pedaços, pisava o que sobejava, é uma linguagem realmente que está associada aos pés da estátua do capítulo 2. Então, além dessa questão, existe o fator histórico que demonstra realmente que depois da Grécia, o outro poder, o outro império que surgiu realmente foi Roma. Em Daniel 2 também, no verso 40, falando exatamente dos pés da estátua, Vamos só ler aqui o que é que diz o verso 40. E vai falar: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Ou seja, foi realmente um império muito terrível, A mesma linguagem com a que a gente leu no verso 7 de Daniel 7, falando exatamente disso, forte como ferro, tudo quebra e esmiuça, fará em pedaços. Diante desse cenário assustador, Daniel teve interesse de conhecer a respeito desse animal. E aí a gente vê aqui nos versos 19 ao 21. Daniel 7, 19 ao 21. A gente falou também da questão da boca, que falava com insolência. A gente vai ver mais também sobre essa questão daqui a pouco, mas vamos falando do quarto animal, diz, Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, Daniel 7, verso 19 ao 21, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava.
e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os outros, do que os seus companheiros. Aí a gente lembra também do método de Deus, que é o método da repetição. O verso 8 ele fala que esse chifre tinha olhos e boca que falava com insolência, e no verso 20 ele repete. Então algo aqui na profecia Deus quer nos revelar. Verso 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então Daniel quis saber mais do quarto animal, também do chifre pequeno. Os 4 animais saíam conquistando territórios, mas o chifre pequeno não se contentou com isso, mas decidiu também o quê? Atacar o povo de Deus. No verso 23 nós temos um pouco mais das ações do quarto animal. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Ele repete que o quarto animal, vai ser diferente, ele iria devorar a terra, a pisará e fará em pedaços, repetindo, a figura de linguagem que ele usa lá em Daniel, no verso 7, e também lá em Daniel capítulo 2, no verso 40. Algumas pessoas, elas dizem querer, por exemplo, ter vivido na época de Jesus. Se eu vivesse na época de Jesus, eu tinha mais fé, porque não sei o quê. Mas esquece que Jesus, ele viveu na época exatamente desse império terrível, desse terrível império que foi o império mais terrível de todos. Quem são os 10 chifres do quarto animal? Certo? Agora a gente vai começar a desvendar quem são os 10 chifres do quarto animal. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu o pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Como já foi dito, mas vamos ler de novo, o que significa chifres. Foi dito no estudo passado, mas talvez você não acompanhou o estudo passado. Inclusive eu recomendo que você volte na playlist aqui do canal e você vai encontrar ali os estudos do tema passado. Foi dito no tema passado que, verso 24, os 10 chifres que viste correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então veja, chifre em profecia significa reis, certo? Obviamente que são reinos, porque um rei está representando um reino. Besta, o animal, é reino, porque daquela besta, daquele reino, como diz aqui no verso 24, surgiriam 10 chifres, os quais são 10 reis. Então é aquela regra, Bíblia explica a Bíblia. Roma, ela, como a gente viu também no estudo passado, ela governou do ano 168 ao ano 476 depois de Cristo. É uma data mais ou menos aproximada, 168 antes de Cristo e 476 depois de Cristo, ou seja, é um consenso, certo, entre os teólogos. Ou seja, mais de 600 anos, o império que mais havia durado, E ele não caiu por mãos dos inimigos, Mas ele foi se desintegrando, se dividindo, As 10 tribos surgiram e foi dividindo o reino. Então veja, quais foram esses 10 reis, Conforme a gente vê na história secular do mundo, os 10 reinos, certo? As 10 tribos bárbaras, elas foram os alamos, os francos, os borgonhões, os suevos, os visigodos, os anglo-saxões e os lombardos. Aí tivemos também os vândalos, os ostrogodos e os érados, que foram extintos, Os alamos hoje são a Alemanha, os francos a França, os borgonhões a Suíça, os visigodos a Espanha, os anglo-saxões a Inglaterra e os lombardos a própria Itália. Então se formou ali a Europa moderna como conhecemos hoje.
Enquanto Daniel observava os 10 chifres, ele vê surgir um 11º chifre. E esse 11º chifre, né, a qual ele nomeia, né, de chifre pequeno, né, é Daniel que dá esse nome, apesar de ser pequeno, ele fez grande estrago na história da humanidade e contra o povo de Deus. De acordo com a profecia e com a história secular, quem seria esse chifre pequeno? Eu já adianto que ele fez um estrago tanto no povo de Deus, matando o povo de Deus, como também introduzindo heresias no meio do povo de Deus. Interessante também a gente ver que alguns estudiosos da Bíblia, como Isaac Newton e Martinho Lutero, eles já acreditavam que esse poder, esse chifre pequeno, era Roma papal, certo? Na figura do papado. Quando a gente fala de Roma papal, a gente fala exatamente do papado, né? Do Vaticano. Então, Roma papal, inclusive, ela já atuava antes do fim do Império Romano, né? Antes do Império Romano ser desintegrado, no ano 476, Roma papal já atuava. E ali a gente vê, por exemplo, né, no ano 370, ela já teria instituído a veneração dos anjos e dos santos e a utilização de imagens dentro da igreja. O começo da exaltação a Maria e a expressão Mãe de Deus foi no Concílio de Éfeso no ano 431. Portanto, antes do Império Romano ser desativado, digamos assim, né, ser extinto, Roma papal ela já operava. Né? E Paulo e Pedro eles já alertavam sobre Roma, ou seja, não com o conhecimento talvez que tenhamos hoje, né, depois que a profecia se cumpre, mas já prevendo as heresias que seriam introduzidas na igreja. Segundo a Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 2. Outra coisa, se você estiver chegando agora, certo? Pode voltar um pouco para o começo para você entender realmente. Vamos continuar entendendo aqui, vendo outros versos que comprovam realmente que o chifre pequeno é o papado, certo? É Roma papal. Em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3, se você ver o verso 1 aí, ó, ele está falando da volta de Jesus. E aí o que é que ele fala no verso 3? Paulo dizendo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que? A volta de Jesus. A volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, antes da volta de Jesus haveria uma apostasia. O que é apostasia? É abandono da verdadeira fé, da fé genuína, da fé que os apóstolos ensinaram, né? Que receberam de Cristo e ensinaram. Então seria revelado também o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? O homem da iniquidade é o próprio Satanás. Só que ele tem um representante, um líder aqui na terra, né? O filho da perdição. Só que o próprio Satanás ele vai se revelar como se ele fosse o próprio Cristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A Bíblia fala de ao menos 3 santuários. O santuário terrestre, esse foi extinto. O santuário celestial, do qual Satanás não pode se assentar lá, como se fosse o próprio Deus, ele foi expulso, inclusive, né, e não enganaria ninguém. E ele fala do santuário do nosso corpo, templo e morada do Espírito Santo. Hoje nós não temos mais o santuário físico. O que é que nós temos hoje? Nós temos a igreja. A igreja organizada, né, como instituição, a instituição igreja cristã maior do mundo é exatamente a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana é a maior instituição cristã do mundo. E ali tem exatamente o que? São modelos, né, de um santuário. Né? Ali se assenta um homem num trono, realmente, né, que recebe adoração. Se você for estudar o catecismo, a doutrina católica, os dogmas, realmente o Papa tem o poder, não é o poder, mas ele tem reivindicações, né,
ou autoridade, digamos assim, no meio do catolicismo, como se fosse o próprio Deus. O que ele falar está acima da Bíblia, certo? Se tiver alguma coisa que a Igreja Católica ensina e confrontar a Bíblia, eles ficam com a tradição ao invés da Bíblia. Certo? Inclusive, eles dizem que a Bíblia surgiu da Igreja Católica, por isso eles são os detentores também, além da história de que Pedro, né, recebeu as chaves do céu. Então, veja, quem se assenta, né, esse filho da perdição se assentaria exatamente no santuário de Deus, né? E a maior igreja cristã do mundo realmente é a Igreja Católica. O verso 7 vai dizer: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, já operava o engano, a iniquidade, a aversão à lei de Deus. E a gente vai ver no próximo tema que realmente Satanás se introduziu, começou a mudar, querer mudar, aliás, a lei de Deus, né? A gente já viu aqui que antes do ano 476, a Igreja de Roma começou a introduzir algumas heresias, como a veneração dos anjos, dos santos, utilização de imagens, né? A exaltação de Maria. Então, isso antes, então, heresias já foram colocadas em posta. Muito se discute, por exemplo, o que seria isso que estava detendo, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquilo que agora estava detendo. Ou seja, alguns acham que seria o Império Romano, né? Tinha que deixar de existir para que Roma se apossasse, foi exatamente isso que aconteceu. E outros acham que foi o Espírito Santo, que estava ainda ali resistindo para que não ocorresse. Tanto um quanto o outro, eles podem se combinar, né? O Espírito Santo, depois Deus permite que acontecesse, né? De Roma realmente se apoderar do povo de Deus, né? No sentido de ser a autoridade. Eles mesmos se consideram exatamente a igreja mãe, né? E se você for ver ali o Vaticano, é tudo cheio de luxo, cheio de ouro, né? O Papa se senta num trono de ouro. Agora, outra citação interessante que nos leva a ver também, certo? Que aqui está se tratando de Roma, é o que Pedro fala no finalzinho da sua carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, quando ele está saudando a igreja. Pedro aqui estava em Roma, certo? E aqui ele vai fazer uma saudação. Veja o código que ele usa para se referir a Roma. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, falando da igreja, aquela igreja que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. O que é que acontece? Pedro estava em Roma, ele usa um código para se referir a Roma, que é a Babilônia, não é a Babilônia antiga, porque tinha sido destruída. Pedro não estava em Babilônia antiga, né? Que fica ali dentro do Iraque, se eu não estiver enganado. Pedro se referia a Roma, né? Porque Pedro via ali que existia o quê? Muita apostasia, né? Por exemplo, em Roma, eles adoravam o Deus Sol, né? Mais para frente, Constantino vai instituir o domingo como dia festivo, em homenagem ao Deus Sol. Então, Pedro já identificava ali Roma como uma Babilônia espiritual, uma Babilônia moderna. Daniel capítulo 7, né? Voltando lá para Daniel no capítulo 7, após a queda das 3 tribos, o que é que vai acontecer? Após a queda das 3 tribos bárbaras, o chifre pequeno começa a exercer o seu poder. A data mais consensual, digamos assim, é o ano de 538. O bispo de Roma, ele sobe ao trono e assume o poder. O decreto do imperador Justiniano, né, exercendo o Papa como cabeça de todas as igrejas, né, com esse decreto a porta estava aberta para o papado exercer o seu governo. Né. Dizem que esse decreto saiu no ano 533, porém existiam as tribos ali resistindo, e a última a resistir a ele, né, se não me engano, foram os ostrogodos, e ali, com o fim da tribo dos ostrogodos, então nada mais impedia a igreja de Roma de prosperar mundialmente, de reinar. Né? Roma agora ela tinha o exército, né, do antigo Império Romano
a seu dispor e começou a reinar, né, como cabeça de todas as igrejas e também como poder civil por meio do decreto do imperador Justiniano. E quando Constantino havia saído, né, colocou a capital do reinado dele em Constantinopla, aí o bispo de Roma, né, é chamado de bispo, não era de papa, né, é outro nome também para o papa, então o bispo ali assume realmente Roma, né, aquela área ali do Vaticano. Então o bispo de Roma, o papa, ele não apenas possuía agora autoridade religiosa, mas também poder civil. Logo, os papas passaram a se autodenominar pontífices e adotaram outros costumes e leis do Império Romano pagão. Pontífice significa uma ponte entre os homens e Deus, ou os deuses, certo? Por meio da aliança com poderes seculares, a igreja passou a ser um poder perseguidor. Aí vem as cruzadas, as inquisições. A igreja de Roma causou sofrimento a quem se opunha a ela, certo? Quem duvidar disso pode pesquisar, por exemplo, sobre a Santa Inquisição, para quem eles trabalhavam, né? E dizem, né, não sei se é verdade, mas que a igreja católica teria financiado Hitler também, certo? A partir de então, o papado abre guerra contra os santos do Altíssimo. Depois que ele consegue conquistar o território civil, como a profecia explica, ele agora se volta contra os santos de Deus. O chifre pequeno de Daniel 7, a gente vê que é o mesmo do capítulo 8. A gente vai ver aqui, certo? Daniel 7, algumas similaridades. Em Daniel 7, o chifre pequeno surge do quarto animal. Em Daniel 8, ele surge de um dos 4 ventos, né? Ou seja, de um dos pontos cardeais. Por exemplo, Daniel 8, a gente vai ler aqui os versos 8 e 9, vai dizer o seguinte: o bode se engrandeceu sobremaneira, né? Que o bode é a Medopécia. O bode se engrandeceu de sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Aliás, o bode é a Grécia, certo? O bode é a Grécia. O bode combatia contra o carneiro, que é a Medopécia. Então o bode se engrandeceu e na sua força quebrou-se-lhe o chifre grande, que é identificado na história como Alexandre o Grande, certo? E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O que é que acontece? Alguns aqui, né, como fala aqui de um dos chifres, que seria da Grécia, depois se dividiu em reino do sul e reino do norte, questão da Medopécia do Egito, esse chifre teria saído de um desses chifres, né? Então seria Antíoco Epifânio. Mas quando a gente vai para a Bíblia, nem precisa ir muito para a história, certo? Quando a gente vai para a Bíblia, que Jesus fala da abominação desoladora, porque muitos dizem que a abominação desoladora foi o que o Antíoco Epifânio fez com o santuário terrestre, introduzindo ali sacrifício de porco. Jesus lança a abominação desoladora lá para o futuro. Então ali já cai por terra. Outra coisa, não foi uma abominação desoladora, por quê? Porque não enganaram ninguém, certo? Eles não enganaram ninguém. Agora, essa abominação desoladora, ela vai ser introduzida dentro do cristianismo e o cristão vai aceitar. Aliás, já aceitou, né? Só que ainda, né, tem aquela questão do tempo da ignorância, etc. E Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ela será, de fato, uma abominação desoladora quando for instituído por lei. Aí sim. Então, veja. Outro detalhe é o seguinte, que no original não existe de 2 chifres. No original está escrito assim, lendo de novo o finalzinho do verso 8. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um deles, é assim que está no original, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. Ou seja, de um dos ventos, né, os 4 pontos cardeais, surgiria um chifre pequeno. E conforme a gente vê no capítulo 7, ele sai exatamente de Roma. Então ele foi dividido ali, né, depois do que surge depois que é quebrado o chifre, né, o grande chifre, que é Alexandre, a morte de Alexandre o Grande, surge ali 4 generais e depois se unem um com o outro
e fica dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, em vez de ficar 4 reinos. Então, duas características, certo, do chifre pequeno em Daniel 7, ele surge do quarto animal, e em Daniel 8 ele parece indicar também, outras duas características no caso, né? Ele parece indicar também uma extensão, ou seja, uma continuação de Roma imperial, já que Roma surgiria, né, exatamente de um dos reinos, né, ou de um dos ventos, né? Depois de Roma imperial, né, a Roma papal surgiria de um dos ventos. Então o capítulo 8 de Daniel dá a entender exatamente isso, que seria uma extensão do Império Romano. E realmente Roma ela não muda, né? Roma imperial ela perseguiu a igreja, por isso que Pedro fala lá na sua carta, usando aquele código, né, por causa da perseguição que havia aos cristãos, né, para não ser identificados onde eles estavam pelos romanos. Então ele fala por meio de um código, né, chama Roma de Babilônia. Então Roma não muda, ela como Roma imperial perseguiu a igreja, certo? E como Roma papal ela também perseguiu a igreja. Qual outra razão também encontramos na história e na Bíblia, na profecia, para chegarmos à conclusão de que o chifre pequeno é o papado? Esses poderes eles se engrandecem e são blasfemos. Em Daniel 7, no verso 25, olha o que vai dizer aqui Daniel 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, quando a gente compara, por exemplo, o catecismo romano, a gente vai ver ali que os 10 mandamentos, ele é diferente dos 10 mandamentos da Bíblia. Se você pegar uma Bíblia católica, certo? Você vai ver que os 10 mandamentos da Bíblia católica, ele é diferente dos 10 mandamentos do catecismo, certo? E aqui diz que ele tentaria mudar os tempos e a lei. Inclusive, a questão dos tempos, né? Parece que no original está escrito dos calendários. Além da questão dos calendários, né, que Roma mudou, também existe a questão do dia. O dia na Bíblia começa e termina no pôr do sol. Roma criou essa história de meia-noite, certo? E também ele mexe no mandamento do tempo, que é exatamente no 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Então ele mexe nisso. Ele também persegue o povo por um tempo, temos em metade de um tempo, que é exatamente a perseguição que se iniciou no ano 538 e termina lá no ano de 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Ali se encerra esse ciclo da supremacia papal. E se a gente for contar 538 depois de Cristo a 1798, vai dar exatamente 1260 dias, porque em profecia tempo significa ano, conforme Daniel capítulo 11. Então, um ano ele teria quanto tempo na Bíblia? Os dias na Bíblia, se a gente for olhar lá em Gênesis, ele teria 30 dias, né? Os meses, aliás, teriam 30 dias cada mês. Então, 30, né? Um ano, né? Com 30 dias, como aqui diz, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, seria um ano, 2 anos e metade de um ano, o que daria exatamente 1260 dias, né? Que no caso aqui é de tempo profético, ou seja, cada dia equivalente a um ano. Porque se você pegar do ano 538 e contar 1260 dias literais, a supremacia papal não se encerra, né? Ela vai continuar a se estender exatamente até 1798. Então veja, esses poderes eles são blasfemos, né? Aqui diz no verso 25 que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Aí vem Daniel 8, o verso 10, ele cresceu até atingir o exército dos céus. Ele não se contentou com a terra, ele quis atingir também o poder do céu. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. De que forma? Na forma doutrinária, né? Quando ele criou, por exemplo, a veneração dos anjos. Verso 11, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército do céu? Jesus. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Não é o santuário terrestre,
é o santuário do céu, na questão da doutrina, né? Porque Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Mas a Igreja de Roma tem estabelecido outros mediadores, inclusive o próprio Papa, como sendo mediador entre Deus e os homens. E o verso 25 vai dizer o seguinte: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, é Deus na sua volta que vai por fim a essa história, né, de pecado, diferentemente do que foi com o antigo Epifânio, né, que foi destruído exatamente com o esforço de mãos humanas e não sem o esforço de mãos humanas. Então, em Daniel 7, verso 25, palavras contra o Altíssimo, né? Por exemplo, quais são palavras contra o Altíssimo? É quando ele também deturpa o caráter de Deus, né? Criando um lugar de tormento eterno, salvação pelas obras, intercessores no lugar de Jesus, como já foi dito, né? Blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é a pretensão de perdoar pecados, né? Pecados para quê? Para a salvação. Os pecados que nós perdoamos é uma ofensa que foi nos dirigida um contra o outro. Mas o fato de eu perdoar aquela ofensa, né, não significa que aquela pessoa vai ser salva, porque ela tem outros pecados perante Deus para confessar. E se eu não perdoar aquela pessoa, não significa que ela não vai ser salva, porque se ela pediu perdão perante Deus, ela está realmente perdoada. Então esse poder, ele quer ter os prerrogativos que pertencem apenas a Deus, né? Ele pretende perdoar pecados para a salvação. Tem a questão da confissão auricular. Deus não mandou, por exemplo, quando você pecar contra a sua esposa e confessar para o padre. Ou você confessa a Deus, certo? Ou você confessa a Deus e a sua esposa, não ao padre nem a pastor. Então isso também é tirar exatamente o sacrifício, como diz no verso 11, prosperar o engano, no verso 25, e no verso 11, tirar o sacrifício diário. Por que o sacrifício diário? Porque no antigo santuário existia o sacrifício da manhã e da tarde, que era contínuo, não cessava, mesmo nos dias de festa, e nem no sábado. E Cristo hoje intercede por nós, é continuamente intercedendo por nós. O sacrifício dele na cruz, que foi uma vez por todas suficiente para mudar a nossa história, ele é apresentado diariamente, continuamente diante do Pai, em nosso favor, em favor daqueles que pedem perdão. Aí tem outra questão aqui, o tempo profético. Quanto tempo esse poder seria supremo na terra? Daniel 7,25 fala de 42 meses proféticos, como a gente falou, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, um ano, com 2 anos, 3 anos, com metade de um ano, 3 anos e meio. Né? Biblicamente vai dar 1260 dias, 42 meses, certo? E Daniel 8,14, ela vai informar o início do juízo, né? Que é exatamente o que conforta Daniel, né? Quando começaria o juízo divino, a purificação do santuário. Em Daniel 7, verso 26, está escrito o seguinte: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Aí Daniel 8, verso 17, está escrito: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, a visão das 2.300 tardes e manhãs, ela se refere lá para o tempo do fim. O tempo no fim a gente vai ver aqui na Bíblia que ele se inicia depois da ascensão papal, depois que ele é preso, né, e posto ali o fim da supremacia papal. Ele vai se iniciar depois desse período, que é exatamente quando se cumpre os 2.300 anos da profecia de Daniel 8, verso 13, verso 14, que a gente vai estudar aqui também. Não agora, mas eu acho que daqui a uns 2 ou 3 estudos, certo? Então veja, ambos os chifres eles são os mesmos e serão destruídos também de forma sobrenatural, porque será destruído aqui no tempo do fim. Como a gente leu também Daniel
7:26 e Daniel 8, verso 25. Então, ambos os chifres eles são os mesmos e serão destruídos de forma sobrenatural, ou seja, sem o auxílio de mãos humanas. Daniel 8:25 aqui, para a gente ver de novo no final, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Aleluia. Outro detalhe do chifre pequeno, a sua ascensão primeiro ataca horizontalmente, como já foi dito, ele ataca a terra de forma horizontal, e depois ele atinge os céus, como a gente leu em Daniel 8, certo? Vou botar aqui para você ver de novo, Daniel 8, verso 8, 9, 10 e 11, né? Ou verso 9 ao 11. Ele vai para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, e tenta também mudar, atingir o céu, né? Os céus e a luz, né? E aí, de que maneira ele ataca os céus, estabelecendo exatamente o falso sistema de adoração, né? A blasfêmia, né? Falso sistema de perdão, um falso santuário. Não existe mais santuário terrestre, não existe mais santuário humano, e além de existir um santuário terrestre, um sacerdócio humano, aliás, né? Não um santuário, um sacerdócio humano, além de existir um santuário terrestre, um sacerdócio humano, existe também um falso dia de adoração. Interessante que Deus tem um santuário no céu, um sacerdócio divino humano, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem um dia santo, que é exatamente o sábado do quarto mandamento. Como diz aqui em Daniel 7, a gente já leu, mas vamos ler de novo. Primeiro, verso 21, ele diz: eu olhava que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E no verso 25, ele vai dizer, certo? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, ele vai tentar mudar os tempos e a lei. Repito, se você pegar qualquer Bíblia, seja evangélica ou católica, e lá em Êxodo capítulo 20, e você comparar com os 10 mandamentos do catecismo, você vai ver que está alterado. Além da questão dos calendários que eles mudaram, a questão do início e fim do dia, né, que eles colocaram à meia-noite, na Bíblia começa e termina ao pôr do sol, né? Então eles mudam, e mudam também o mandamento do tempo, que requer a observância do sábado. A Igreja Católica institui o domingo como dia a ser sagrado e celebrado. E como a gente disse, né, só para a gente ler aqui, tempos em profecia significa ano. Daniel 11, verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Ou seja, a Bíblia se estuda um pouco aqui e um pouco ali. A Bíblia ela dá os simbolismos e ela mesma interpreta. Não existe querer interpretar a Bíblia com interpretação humana. O que a Bíblia explica, a gente fica com a explicação da Bíblia, certo? Bíblia explica Bíblia. E aí na questão do tempo profético, um dia, né, equivalente a um ano, né, era uma linguagem já conhecida do povo de Israel, né? Porque lá em Números 14, 34, Ezequiel capítulo 4, verso 6 e 7, eu não vou ler, mas você pode ler, né? Certo? Deus disse, né, que iria castigar o povo por cada dia de seu pecado, iria equivaler a um ano, então é uma linguagem conhecida. Jacó, por exemplo, ele trabalhou 7 anos para conseguir se casar, né? Mas aí ele foi enganado e aí teve que trabalhar mais uma semana, equivalendo àqueles 7 anos, para poder se casar realmente com a mulher que ele estava querendo se casar, né? Então o período na história, ele vai do ano 538, com o decreto do imperador Justiniano, né? E a derrocada da última tribo bárbara, se estende até o ano 1798, né? Porque a partir daí, nenhuma das 7 tribos se opõe ao papado, a partir de 538. Aí vem o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, e ele vai e prende o Papa Pio VI, e a partir dali se encerra a supremacia papal, e a França foi levantada para ajudar o papado com o rei Franco, no ano 408, se não me engano, e depois a França mesmo derrubou o papado. Agora nós vamos ver a semelhança desse chifre pequeno com
a besta que surge do mar em Apocalipse 13, certo? Se segure aí na sua cadeira, certo? Peço a você que deixe seu like, comente o que gostou, o que não gostou e, se quiser também, compartilhe, né? Para ajudar o canal a alcançar mais e mais usuários. Outra coisa, se você quiser estudar a Bíblia gratuitamente conosco, né, você pode adquirir acessar o site da Novo Tempo, né, e adquirir ali lições, né, que serão enviadas gratuitamente para você de estudos bíblicos, vários temas. Você pode também procurar uma igreja adventista mais próxima de você e dizer que você quer estudar a Bíblia, procurar ali um ancião da igreja, um pastor, por exemplo, dizer que você quer estudar a Bíblia, conhecer mais as profecias, né? E você também pode estudar conosco, né? Por meio dessa tecnologia que nós temos, né? Tanto por meio do WhatsApp, como por meio daquele site Meet. Não sei se você já ouviu falar, MEET, Meet. Inclusive significa conhecer em inglês, né? Então a gente pode também estudar a Bíblia por ali. Como é que você faz? Você acessa o meu WhatsApp 81, que é o código daqui de Pernambuco, 99644-8763. 81-99644-8763 e nós vamos estudar a Bíblia juntos. Apocalipse 13, lembrando que é tudo gratuito. Tanto estudando a Bíblia aqui conosco, como na Igreja Adventista, você vai estudar de graça, como também pedindo o seu guia de estudo, né? Também é tudo gratuito. Apocalipse 13, do verso 1 ao 2, nós temos uma figura também interessante aqui. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a gente já vê aqui que são os mesmos animais de Daniel 7, né? Essa besta é semelhante aos mesmos animais de Daniel 7. Diz que é semelhante a leopardo, que era a Grécia, semelhante ao urso, que é a Medopécia, né? Pés de urso, e boca como de leão, que era a Babilônia, certo? Esta besta surge do mar, mar em profecia significa um lugar povoado, certo? Como, por exemplo, a visão da grande meretriz de Daniel, de Apocalipse capítulo 17, verso 1, diz o seguinte, ó: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Verso 5 diz, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Aí no verso 6 diz, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja, essa mulher estava embriagada. A gente estudou agora há pouco que o chifre pequeno ele faz guerra contra os santos do Altíssimo. A gente viu que haveria uma perseguição. Inclusive, os jesuítas confirmam que a Igreja Católica matou pelo menos 50 milhões de cristãos ou de pessoas, certo? E aqui essa mulher aparece embriagada com sangue dos santos. Então, dando a entender realmente que esta mulher tem alguma relação com o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8, né? Porque ela está embriagada com o sangue dos santos, né? E o chifre pequeno, a Igreja Católica, ela matou muita gente, certo? Aqui diz no verso 15, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então veja, em Daniel 7, né, surge essa besta que mata, né, as pessoas. E essa besta, né, esse chifre pequeno, aliás, ele tem olhos de homem e fala com insolência, com blasfêmia. Em Apocalipse 13, surge uma besta do mar e ela também vai falar com blasfêmia. E aqui tem uma mulher que está sentada sobre muitas águas. Ou seja, parece haver uma ligação entre Daniel 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. O chifre pequeno, a besta do mar e essa meretriz. E aqui no verso 18, mata a charada, porque diz,
A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou seja, mulher em profecia é igreja. E a profecia diz aqui que além de ela ser uma igreja, ela é o que? Uma grande cidade. E a cidade que dominou sobre os reis da terra foi exatamente Roma. E hoje, inclusive, todos os reis, todos os presidentes, né, que são eleitos, eles vão ter uma audiência com o Papa. Eles vão receber as bênçãos do Papa. Essa mulher, que é a grande cidade, ela se relaciona com os reis da terra. Não é uma igrejinha pequena, certo? Lembrando que a maior instituição cristã do mundo, a maior igreja do mundo, é exatamente a Igreja Católica, que se auto-intitula a Igreja Mãe. E aqui a gente vê que a mulher, quem profecia é a igreja, também é uma grande cidade. Então, realmente, a gente vê a besta surge do mar e a mulher está sentada sobre muitas águas, reinando, né? Babilônia, que diz aqui no capítulo, no verso 5 de Apocalipse 17, é um mistério, né? Está, deixa eu colocar aqui. O anjo disse a João: na sua fronte vai ser escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande. Conforme a gente vê em Pedro, Babilônia está relacionada a quem? Está relacionada a Roma, certo? Então esse mistério ele já é desvendado, porque ele é Roma. O trono do Papa fica exatamente em Roma. O Vaticano, que é um país, né, ele fica exatamente também dentro de Roma, certo? A mulher ela está embriagada com o sangue do povo de Deus, né? Além de ser uma igreja, ela é exatamente uma cidade, que é ali o Vaticano. Aí a gente volta para Apocalipse 13, e o verso 2, de novo: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse poder ele tem um pouco dos impérios anteriores a ele, certo? O leopardo, o urso e o leão, certo? Da Grécia, por exemplo, né, que é o leopardo, veio a filosofia grega, a filosofia de Platão, por exemplo, a filosofia da imortalidade da alma. O homem morre, a alma sai do corpo. Isso não é bíblico. Em nenhuma passagem bíblica você vai ver a Bíblia dizendo que a pessoa, quando morre, a alma sai do corpo. Mas você vai ver a Bíblia dizendo que o ser humano é uma alma vivente, né? Então isso veio de Platão, essa história da imortalidade da alma. Morreu, mas não está morto, continua vivo. Isso veio, aliás, lá do Gênesis, quando Satanás disse a Eva que ela não iria morrer. E aí quando o homem morre, Satanás diz: morreu só o corpo, a alma ainda vive. Então não existe, certo? Esse foi, por exemplo, uma das coisas que foi trazida lá da Grécia. Aí tem a questão da Medopécia. A Medopécia, por exemplo, tem o mitraísmo. Eles eram adoradores do sol, né? Eles veneravam o sol. Apocalipse 17, o leão, aliás, né, o leão, Babilônia, ele trouxe as riquezas, né? Babilônia era muito rica, na questão do sol, exatamente a questão da adoração do Deus Sol, que era estabelecida no domingo. O dia do sol é o domingo, como diz também no inglês, Sunday, ou seja, domingo. E Constantino instituiu, e a Igreja de Roma instituiu também o domingo como dia santo, um dia de guarda, que é em homenagem ao Deus Sol, não à ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, se você quer homenagear a ressurreição de Cristo, você tem que entregar a vida a Ele, passando pelo batismo nas águas. É o que afirma lá em Colossenses, e é o que afirma lá em Romanos, capítulo 6, verso 3 e verso 4. Então, Apocalipse 17, verso 2, com suas heresias, ela embebeda o mundo inteiro. Apocalipse 17, verso 2, fala que a mulher, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão, que foi que se embebedaram os que habitam na terra, ou seja, as suas heresias, as suas mentiras, as suas doutrinas falsas, né? Como mais uma vez, né? O inferno como um lugar de tormento eterno, o domingo como um dia santo. Então, com essas doutrinas, não apenas o mundo se embriagou, como também a igreja evangélica se embriagou, né? Ensina hoje que as pessoas morrem, mas não morrem, né? Porque a alma sai do corpo, vai para o céu, vai para a glória, e que
E o dia a ser guardado hoje é o domingo, não é o sábado. Então isso foi tudo obra de Roma, né? E nós vamos entrar em detalhes, não nesse estudo, certo? Nós já estamos chegando no final aqui do estudo, mas no próximo estudo nós vamos ver exatamente isso, as ações do chifre pequeno na terra e na igreja, né, principalmente. Outro detalhe da besta de Apocalipse 13, com o chifre pequeno, mostrando que são os mesmos poderes, é que eles são blasfemos. Vamos voltar lá para Apocalipse 13. Daniel 7,25 a gente já leu, certo? Fala que esse poder ele profere palavras contra o Altíssimo. Aqui em Apocalipse 13, verso 6 está escrito: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então eles são blasfemos. Eles são também perseguidores, né? Mas Daniel 7 a gente vê, e Daniel 8, que eles perseguem o povo de Deus. E aqui dizem no verso 7: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então eles têm poder também para agir por 42 meses. Você vai ver, por exemplo, aqui em Daniel, em Apocalipse 13, verso 5, tanto o chifre pequeno como a besta do mar, a besta leopardo, eles têm poder para agir durante 42 meses, né? O que dá 1260 dias, e transformados em anos dá 1260 anos. Então veja, a Bíblia fala de uma perseguição em Daniel 7, e ela fala de uma perseguição em Apocalipse 13, né? Ambas elas estão lá no passado. Só que em Apocalipse 13 a diferença é que vai falar que depois da restauração da ferida, essa perseguição vai ser repetida, né? Mas só que não vai ser como foi no passado, não a quantidade de anos, né? Será um tempo menor, certo? Uma dessas duas perseguições do passado, Daniel 7 e em Apocalipse 13. Só que ambas são a mesma perseguição, é o mesmo poder, certo? Um não está desassociado ao outro. Agora ela fala também de uma perseguição futura aqui em Apocalipse 13. Ambos vêm de Roma, tanto o chifre pequeno como a besta que surge do mar, certo? Ela vem de Roma, porque, como a gente leu também, né? Ela surge do mar, né? Uma região povoada, e a gente leu também em Apocalipse 17 que ela é também uma cidade, né? Apocalipse 17, verso 18, verso 15 e verso 18, né? Então, surge do mar. Então, ambos vêm de Roma imperial, né? Foi Roma pagã. O chifre pequeno é exatamente a igreja de Roma, a besta do mar também é a igreja de Roma, certo? Ele recebeu o poder religioso e civil. Roma lhe deu o trono, como diz aqui na profecia, o dragão lhe deu o seu poder, seu trono e grande autoridade, certo? O dragão é Satanás, mas aqui na história secular do mundo ele foi representado por Roma, certo? Apenas um poder sobrenatural poderia fazer isso, ou Deus ou o diabo, para dar um poder civil e religioso para uma igreja, né? A igreja dominar o mundo. Só Deus ou o diabo podia fazer isso. No caso aqui foi o diabo, por quê? Porque Deus não mandou matar ninguém, muito menos os próprios cristãos que obedeciam os seus mandamentos. E foi eles que a igreja matou. Foram os fiéis, né? O próprio Papa Francisco, um dia desses, um ano desses atrás, ele pediu perdão pelo que a igreja fez no passado. Abrindo também aqui a oportunidade de dizer que a igreja hoje nada tem a ver com a liderança da igreja passada que perseguiu e matou os cristãos, certo? Os padres hoje, os arcebispos, etc., os cardeais, nada tem a ver com aquilo, certo? É capaz de ter gente ali no meio, e eu acredito dessa forma aqui, que é o domínio novamente. A Bíblia afirma que a igreja vai receber o domínio novamente, porque são homens maus que estão infiltrados dentro da igreja para cometer o mal, certo? Então, nada tem a ver com os membros da igreja católica, certo? São pessoas fiéis, nada tem a ver com a liderança hoje, certo? Mas aquilo que está oculto, certo? Aqueles que estão infiltrados do mal, que são realmente de Satanás, que não servem a Deus, eles querem devolver o poder à igreja católica, e vai ser novamente a força. Então aí sim
a história vai se repetir e nós acreditamos que será nos nossos dias. Como vai ser, não sabemos, né? Mas de uma hora para outra tudo pode mudar, assim como mudou na pandemia. Outro detalhe, as palavras usadas para trono, veja que aqui diz que Satanás deu seu trono, certo, para a besta. Veja que interessante, as palavras utilizadas para trono em grego é catedra e sedes em latim, os quais são traduzidos por sé, ou seja, trono é traduzido por sé. O edifício onde fica o trono do Papa é chamado de sua catedral, e a cidade na qual fica o trono do Papa é chamada de a Santa Sé. Então veja que até nisso a profecia ela é exata, até nas coisas que são terrenas. Em 1798, o papado sofreu um grande golpe, mas a profecia revela que no tempo do fim seria curado, como diz aqui, ó. Então vinha uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Veja, em Apocalipse 3, verso 1 diz que surge uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. E as cabeças tinham nomes de blasfêmia. Quando a gente vê no verso 3 diz, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Os teólogos, né, os estudiosos adventistas acreditam que esta cabeça está relacionada exatamente com o que aconteceu com o papado em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, que ficou preso até a morte. E aqui diz que essa ferida mortal foi curada, esta ferida ela está sendo restaurada. Começou a ser restaurada em 1929, quando Mussolini devolveu as terras papais, né, e constituiu novamente o Vaticano como um Estado. Então o Papa passou realmente a ser rei novamente, e ela será definitivamente curada quando o outro poder que vai surgir em Apocalipse 13, que é a besta da terra, der o poder e autoridade para a besta do mar. Então esse poder será novamente a ferida curada, a ferida vai ser restaurada e vai devolver o poder à Igreja de Roma. Então veja, para encerrar, o início da restauração da ferida foi em 1929, né? A Santa Sé passou a ser Estado novamente, né? Passou a ser um reino novamente, com uma sede própria, a sua própria guarda, o próprio banco, certo? Entre outras coisas. O Papa, portanto, ele é um rei, e quando a ferida for restaurada, toda a terra irá seguir a besta, conforme Apocalipse 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida irão seguir a besta. Aqueles que não entregaram a vida a Jesus, que não dedicam tempo para ter relacionamento com Cristo, por meio dos louvores, da oração, do estudo da palavra, estudar a Bíblia, como estamos fazendo aqui, eles serão enganados, certo? E outra, tem que haver uma mudança. Tem que você receber o Espírito Santo, a natureza espiritual, consequentemente receber o batismo do Espírito Santo para você resistir às tentações. Senão você fica acomodado com seus pecados, com as suas falhas, com a sua carnalidade, alimentando a natureza carnal e vivendo de forma, como diz Provérbios 14, verso 12, né? A caminho para o homem parece correto, mas o fim é de morte. Então muitas pessoas vão se deixar enganar, porque os prazeres da carne são mais satisfatórios do que os momentos com Deus, para eles, né? Mas lê do engano e vão se arrepender tarde demais quando vir Jesus raiar nos céus. Então, o que fazer para ter o nome escrito no livro da vida? Arrependa-se de seus pecados, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e seja batizado nas águas, né? Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe, que você curta esse vídeo, compartilhe, e no próximo estudo vamos estudar as ações do chifre pequeno dentro da igreja cristã, certo? E consequentemente também na história do mundo, porque a Bíblia diz que ela embebedou os habitantes da terra, né? E você estude a Bíblia para você não ser embebedado também pelo vinho de Babilônia, pelas falsas doutrinas. Se não acompanha os temas anteriores, volte aqui na playlist, certo, do canal
acesse a playlist das profecias de Daniel e pegue lá do começo. Hoje é o quarto estudo. Estudamos o capítulo 1, estudamos o capítulo 2, estamos estudando o capítulo 7, que foi dividido em 3 partes. Estudamos a primeira parte do vídeo anterior, o terceiro vídeo dessa série. Hoje é o quarto vídeo, a segunda parte de Daniel 7. E no próximo vídeo a última parte de Daniel 7. E depois nós vamos estudar sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e depois vamos estudar um pouco mais sobre o Apocalipse 13, porque ele tem similaridades com Daniel capítulo 3, que é um dos temas que vamos estudar também, Daniel capítulo 3. Então que Deus te abençoe, ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, obrigado mais uma vez, Senhor, por revelar o futuro a nós, para nos deixar em alerta e preparados, Senhor, sabedores de que não adianta conhecer o futuro se não guardarmos as palavras da profecia desse livro. Então nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos perdoa, nos dá, meu Deus, força de vontade para fazermos a nossa parte. Derrama a Tua graça sobre nós, tira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Dá-nos um coração puro, um espírito reto e inabalável. Batiza-nos com Teu Espírito Santo, unge-nos, Senhor, com Teu Espírito e dá-nos poder para viver de modo puro e santo. Imprime em nós, meu Deus, a mente, o caráter e a personalidade de Cristo. Dá-nos a pureza e a santidade de Jesus. Torna-nos, Senhor, Teus filhos, Teus servos, irmãos de Jesus Cristo. É o que te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.